eu quero dar o cu. Metavision, a habilidade mais complicada e menos complicada do mangá de Blue Lock. E essa habilidade, apesar de ser o maior trunfo do nosso querido protagonista, ainda assim não é uma habilidade única dele, visto que personagens com QI alto de futebol, como o Nico ou o Urel, também conseguem utilizá-la. Porém, aqui eu reuni somente a nata de todos os jogadores que conseguem utilizar essa habilidade, somente os 5 melhores usuários dessa habilidade. Mas antes, eu queria agradecer aos primeiros 2 membros aqui do canal, porque puta merda, eu nunca esperaria que realmente vocês iriam me ajudar tanto e apoiar tanto aqui o canal. Então muito obrigado Neglectus, que sempre tá conversando comigo e com a galera lá no servidor do Discord, e Joma, o homem que distribuiu as gameplays aqui pro canal desde o início e que me ajudou criando o servidor do Discord basicamente todo sozinho. Agradeço de coração por vocês dois terem me ajudado e terem gastado o dinheirinho da coca aqui no canal. E caso você também queira se tornar um rabudinho pelo preço de uma coca, dá uma olhada no canal que tem diversos benefícios e eu ainda vou adicionar mais alguns. E caso você queira falar comigo, o Discord do canal estará nos comentários. Agora, sem mais encheção de saco, vamos que vamos. Começando por Oliver Aiko. Aiko foi um dos caras que mais deu trabalho pro Isagi desde que apareceu. E até na partida da Ubers foi um pé no saco maldito, desbloqueando a sua Metavision de vez e dando um trabalho absurdo pro Isagi para todo o time da Bastard. Conseguindo impedir o Isagi diversas vezes, filho. Começando na hora que ele conseguiu desbloquear ou ter consciência do Metavision, com o mesmo bloqueando o Isagi e fazendo o mesmo cair em prantos após ter tentado de tudo para passar do Aiko. O moleque tentou chute direto, chute com o pé esquerdo, pensou em driblar, mas nada ia funcionar, filho. E foi aí até que a cena do belíssimo gol do Kaiser foi criada, já que o Isagi foi obrigado a tocar pro Yukimiya, mas aí o Lorenzo apareceu na frente dele após deixar de marcar o Kaiser. Porém, o Kaiser também apareceu na frente do Lorenzo e fez um golzaço de bicicleta depois do Ariu tentar deixar ele tetraplégico. Também temos a cena em que ele parou uma investida do Isagi com o seu ataque da cobra suculenta aí, que ele pula e dá uma cabeçada e por algum motivo fica uma cobra em volta dele. E um possível uso do Metavision foi lá na partida contra o Blue Lock, que ele consegue parar a Urin após entrar em um estado de fluxo e usar os seus cálculos fodas que também estão presentes em sua Metavision atualmente. No mais, apesar do Aiko ser comprovadamente um usuário de Metavision hoje, eu não vou considerar 100% esse feito dele com o Urin, porque não sabemos se ali era realmente Metavision ou não. E com isso, o Aiko fica em quinto, sendo até agora o melhor usuário de Metavision defensivo visto no mangá. E sim, eu vou fazer um vídeo ainda sobre os tipos de Metavision, tá? E em quarto lugar temos Mark Snuff. E vamos lá, eu acho que muita gente vai me crucificar aqui, mas vamos pensar um pouco. Mark Snuff é um jogador de nível mundial e, pelo que parece, a grande maioria dos jogadores desse nível terão sim a Metavision, seja por experiência, seja por já ter um talento pra isso, ou por ter um QI alto de futebol. Então, pensar que o Metavision do Mark Snuff, que é um mestre, é um Metavision fraco, é uma puta de uma sacanagem. O cara, apesar de ter tido somente um feito utilizando o Metavision, ele ainda assim tem uma bagagem gigante e foi dito ser o melhor do mundo em termos gerais pelo próprio Noyonoa. Então, vamos entender que dos que foram mostrados ter o Metavision, o Snuff com certeza tem um dos melhores, e no futuro provavelmente vai mostrar bem mais sobre essa Metavision dele. Mas eu acredito que a Metavision dele seja uma Metavision medíocre entre os de nível mundial, pois ele conseguiu sim impedir o Isagi, mas não fez nada além disso com a sua Metavision, apesar do Isagi e do Kaiser estarem segurando o jogo basicamente sozinhos. Então eu acredito que a Metavision dele seja também em módulo defensivo, já que a única coisa que ele fez com a Metavision foi roubar a bola do Isagi e elogiá-lo, e logo depois ele só seguiu seus designs pré-prontos para acabar com a baixa de Mantic. Resumindo, faltam feitos, mas a sua lore fala bastante por ele, mas não o suficiente para estar acima do próximo colocado dessa lista, não ainda. E agora em terceiríssimo lugar temos Hiyori, o cara com a família mais conturbada do mangá. E cara, o Hiyori é simplesmente o Hiyori. Desde Blue Lock vs o Sub-20, o cara foi comparado com Itoshi Sai. Desde sempre foi dito que ele tinha um talento absurdo se comparado à galera do Blue Lock. E atualmente foi mostrado que ele tem um Metavision capaz de acompanhar o Metavision do Isagi. Então, não colocar ele nessa lista é uma puta de uma sacanagem, cara. Hiyori provavelmente nos mostrou já ser capaz de utilizar um tipo de Metavision lá no capítulo 100 de Blue Lock, onde até o Isagi mesmo percebe que para ter informações do campo a todo momento, o Hiyori ficava olhando para o lado e para
para o outro. E obviamente o Isagi nesse momento ainda não entendia muito bem o significado disso, mas se formos dizer o momento em que com certeza o Hiyori utilizou o Metavision, foi lá na partida da Baixa de Munchkin versus a Ubers, que tem no meu canal, né, obviamente. E nessa partida o Hiyori fica constantemente observando as jogadas do Isagi e dizendo coisas que o Isagi em jogo também dizia e percebia, nos revelando que Hiyori via o campo assim como Isagi via. E foi com essa mentalidade que o Hiyori entrou em jogo, já que o Isagi perdeu um gol por conta da falta de sinergia entre ele e o Yukimiya. E na hora de trocar de jogador, Isagi foi atrás do Hiyori, já que talvez por lembrar do Hiyori observando o campo lá no capítulo 100, o mesmo conseguiu entender que o Hiyori já tinha noção do Metavision, e com isso chamou ele para jogar, tendo suas dúvidas sanadas quando o mesmo perguntou pro Hiyori como ele tinha visto o campo, e o Hiyori respondeu tudo assim como o Isagi queria e esperava, com uma visão metavisionada, né? E agora em segundo lugar temos Michael Kaiser, o Imperador. Sim, segura essa sua vontade de comentar aí, tá? Na real não segura não, vai lá comentar e no caminho já deixa o seu dislike aí pra me dar engajamento. Michael Kaiser foi o cara responsável por fazer o Isagi ter o seu Metavision na partida da Baixa de Munchkin versus a Munchkin City. E eu não vou falar de novo que tem vídeo no canal. E nessa partida mesmo a gente já via que o Kaiser era capaz de usar a Metavision de forma inconsciente. Meio que ele era sim capaz de fazer as suas jogadas absurdas, mas ele não entende a Metavision como o Isagi entende, como uma habilidade nova. O Kaiser simplesmente acha aquilo tudo normal e já faz isso durante o jogo, pelo que parece. Mas isso pouco importa, já que o Kaiser foi capaz de fazer tanta coisa com esse Metavision que puta merda. O cara foi capaz de parar diversas investidas de diversos jogadores da Munchkin, da Baixa e da Ubers. Foi capaz de utilizar essa Metavision para chutar em lugares extremamente pequenos e para marcar gols que nem o Albert Einstein entenderia. Foi capaz de utilizar com destreza o Metavision durante todos os jogos, e isso é incrível, sinceramente, já que mostra que o Kaiser é um puta de um jogador balanceado quando se trata de defesa e ataque. Porém, apesar do Kaiser ser um verdadeiro absurdo utilizando a Metavision, a gente tem que, infelizmente para alguns, dar o primeiro lugar ao nosso querido Isagi Oichi, o Ice do Blue Lock. E isso é simples até demais, já que o Isagi é literalmente o Magnus Carlsen de Blue Lock, meu amigo. Quando eu vi o capítulo onde ele e o Hiyori fazem o gol juntos, eu fiquei com medo genuíno de deixar o sabonete cair enquanto eu tomava banho e o Isagi passar com uma rasteira no meu chuveiro, pegar o sabonete, dar ele na minha mão e sair correndo cantando. DJ Tenebroso! Enfim, o Isagi é um verdadeiro gênio. Na real, o gênio. E isso é refletido perfeitamente durante todos os jogos de Blue Lock. Ok que antes ficava meio difícil da gente ver essa genialidade do Isagi, mas quando chegou na Liga Neo Egoísta, a gente começou a perceber o motivo do Isagi ser essa lenda que todo mundo vê. Começou quando ele descobriu a Metavision lá na partida da Bastard vs a Munchkin, e desde lá ele vem superando o Kaiser em feitos, filho. E o motivo do Isagi ter melhorado tanto de forma prematura é que o Isagi, quando ouviu as palavras de Yukimiya nessa partida, o mesmo percebeu que havia mais do que lógica envolvida no movimento dos jogadores. Ele percebeu que cada jogador tem seu próprio motivo, sua própria intenção, e às vezes a intenção dos jogadores não se encaixa na equação da lógica e da racionalidade comum. E percebendo a motivação dos jogadores em campo, o Isagi consegue ver além de jogadas até de jogadores com a própria Metavision. Com isso, o Isagi foi capaz de parar a jogada do Urel e do Nagi, prevendo que apesar de ter jogadores melhores posicionados, o Urel com certeza iria passar para o Nagi. Também prevendo que o Yukimiya iria em busca da bola que estava com ele e usou o mesmo como uma armadilha para passar do último defensor. E finalmente, o Isagi superou o Kaiser prevendo que ele iria tentar pará-lo, fazendo uma finta e tocando para o Yukimiya, com o mesmo finalizando o jogo da Baixa de Munchkin versus a Munchkin City, com o próprio Kaiser admitindo que o Isagi havia sido capaz de observar o jogo além do que ele era capaz. E uma parada que deixou a galera confusa foi a dificuldade do Kaiser e do Isagi de lutarem contra o Ubers, achando que eles eram tipo iguais em questão de Metavision. Mas assim como eu disse, o Isagi aprendeu a usar sua Metavision de forma ilógica, de uma forma diferente. Mas como o time do Ubers era um time completamente lógico e tático, ele teve que usar a Metavision da forma tradicional durante muito tempo nesse jogo. Tanto que ele, em diversos momentos, chegou a dividir a bola com o Kaiser, fez uma defesa dupla com o Kaiser e também fez um fucking chute duplo com ele, já que a Metavision que ele estava usando muito provavelmente era a mesma do Kaiser, a Metavision sem egocentrismo, já que no jogo contra Ubers, ninguém do time deles estava jogando com egocentrismo. Todos eles estavam jogando de forma tática e coordenada. Tanto que o problema mesmo era a velocidade em que eles faziam
faziam isso, sendo um problema para que ele e o Kaiser lidassem com aquilo, os únicos usuários de Metavision, e talvez o Noah, né? Tanto que quando o Nico agiu de acordo com o seu Metavision e não de acordo com a tática do time, o Sag não teve reação nenhuma, o Sag só perdeu a bola e foda-se. Enfim, eu acredito que o Sag é sim o melhor usuário de Metavision que o Kaiser, mas apesar disso, a gente tem muito capítulo vindo pra mostrar se eu tô errado ou se eu tô certo. De qualquer forma, minha gente, não esqueçam de largar sua bola nesse like e, se possível, se inscrever no canal pra gente pegar 10k. Obrigado de verdade a todo mundo que vê o canal, fiquem bem, fui!